É curioso como as palavras podem cortar mais fundo que qualquer lâmina, não é? Especialmente quando vem de alguém que prometeu te amar até o fim da vida. Você é um fardo. 4 palavras. Apenas 4 palavras que desmoronaram todo o castelo que construí ao longo de 10 anos. 4 palavras que me arrancaram não apenas um teto, mas também a dignidade. Ainda me lembro do tom da voz dele. Não era raiva. Talvez a raiva tivesse sido mais fácil de digerir. Era aquela frieza calculada, aquela certeza inabalável de quem finalmente admite uma verdade que vinha guardando há muito tempo. Como se eu fosse um investimento que deixou de dar retorno. Foi em uma terça-feira comum. O céu estava nublado, ameaçando chuva. Eu estava sentada à mesa da cozinha, com um copo de chá nas mãos, tentando ignorar as dores que se espalhavam pelo meu corpo. O diagnóstico ainda era recente, e eu tentava me acostumar com a ideia de que, por alguns meses, não poderia trabalhar. Era temporário, diziam os médicos, mas para Ricardo, meu marido, pareceu uma sentença definitiva. Ele entrou na cozinha com uma mala na mão. A princípio, pensei que fosse uma viagem de negócios de última hora. Não seria a primeira vez. Mas então, notei algo diferente no olhar dele. Um distanciamento, como se eu já fosse apenas uma lembrança em sua mente. Eu não posso mais fazer isso, ele disse, colocando um envelope na mesa. Os papéis do divórcio estão aí dentro. Já transferi tudo para minha conta pessoal. A casa está no meu nome, como você sabe. Fiquei paralisada, segurando aquele copo de chá como se fosse a única coisa concreta em um mundo que começava a se desintegrar. Mas por quê? Foi tudo que consegui perguntar, a voz trêmula, tentando processar o impensável. Foi quando ele disse aquilo, olhando diretamente nos meus olhos, sem um pingo de hesitação. Você é um fardo. Há momentos na vida em que o tempo parece parar, congelando uma cena que ficará gravada para sempre na sua memória. Consigo ver cada detalhe daquele instante, o vapor subindo do meu chá, a gota de chuva que escorreu pela janela da cozinha, o som do relógio na parede marcando segundos que pareciam eternidades. E então, ele simplesmente virou as costas e saiu pela porta, levando consigo não apenas o nosso casamento, mas tudo o que eu pensava ser verdade sobre o amor. O que você faz quando seu mundo desmorona em 4 palavras? Como você sobrevive quando a pessoa que prometeu estar ao seu lado nos momentos difíceis é justamente a que te abandona no seu momento mais vulnerável? Eu não tinha as respostas naquele momento. Só sabia que estava sozinha, sem dinheiro, sem casa, e com uma doença que me impedia de trabalhar. Aos 38 anos, teria que recomeçar do zero. Naquela noite, deitada no sofá da sala, o mesmo sofá que escolhemos juntos no nosso 2º aniversário de casamento, fitei o teto por horas, me perguntando onde exatamente tinha errado tanto. Em que momento me tornei um fardo para o homem que jurou me amar na saúde e na doença? O mais irônico é que, por anos, fui eu quem carregou o peso de nossas vidas. Enquanto ele perseguia sonhos e arriscava tudo em um empreendimento após o outro, era eu quem garantia que as contas fossem pagas, que tivéssemos um teto seguro, que nada nos faltasse. A chuva finalmente começou a cair lá fora, como se o céu chorasse as lágrimas que eu ainda não conseguia derramar. E foi ali, no silêncio daquela casa que logo não seria mais minha, que tomei uma decisão. Eu não seria definida por aquelas 4 palavras. Ele havia levado quase tudo de mim. Mas havia uma coisa que Ricardo jamais poderia tirar: minha capacidade de recomeçar. O que eu não sabia era que esse recomeço seria apenas o primeiro capítulo de uma história muito maior do que eu poderia imaginar. Os primeiros dias foram os mais difíceis. Cada canto da casa guardava memórias. Cada objeto parecia zombar da minha nova realidade. O lado vazio da cama. As 2 escovas de dente no banheiro, agora reduzidas a uma. As fotografias dos nossos 10 anos juntos que eu não tinha coragem nem de olhar, muito menos de retirar das paredes. Eu tinha exatamente 2 semanas para sair da casa.
Foi o que disse a carta do advogado que chegou 3 dias depois que Ricardo partiu. 2 semanas para embalar uma década inteira. Mas como embalar lembranças? Como guardar em caixas os planos que fizemos juntos? Naquela manhã, sentei-me à mesa da cozinha, como fazia todas as manhãs antes do meu mundo desmoronar. Uma xícara de café na mão esquerda, meu caderno de anotações na direita. Era um ritual que mantinha há anos, planejar meu dia enquanto o aroma do café me despertava por completo. Ricardo costumava dizer que eu era obsessiva com meu caderno, com minhas listas, com meu planejamento. Nem tudo na vida precisa ser organizado, Ana, ele dizia, rindo da minha necessidade de controle. Ele estava certo. Nem todo o planejamento do mundo poderia ter me preparado para isso. Abri o caderno em uma página em branco e escrevi no topo: Próximos passos. A caneta ficou suspensa no ar por longos minutos. Que passos eu poderia dar quando o chão havia desaparecido sob meus pés? Foi nesse momento que meu celular tocou. Na tela, o nome de Luísa piscava insistentemente. Luísa, minha amiga desde os tempos da faculdade. A mesma que Ricardo disse que eu deveria ver com menos frequência depois que nos casamos. Ana, é você? Por que não está atendendo minhas mensagens? A voz dela soou preocupada do outro lado da linha. Não sei por quê, mas desabei. Todas as lágrimas que eu tinha contido nos últimos dias explodiram em um choro convulsivo. Entre soluços, tentei explicar o que havia acontecido. Eu estou indo para aí agora, ela disse sem hesitar. E não se preocupe com onde vai ficar. Meu apartamento tem um quarto de hóspedes que está à sua espera. Quando desliguei o telefone, percebi que minha mão não tremia mais. Talvez fosse o primeiro passo: aceitar ajuda. Luísa chegou 1 hora depois, os cabelos cacheados presos em um coque desalinhado, as bochechas vermelhas de quem subiu correndo as escadas. Ela me abraçou forte, sem dizer nada, e então se afastou. Segurou meu rosto entre suas mãos e disse: Você não está sozinha. Nunca esteve. Foi quando percebi o quanto havia me isolado nos últimos anos. Ricardo tinha um jeito sutil de me afastar das pessoas que me eram queridas. Aquela sua amiga é muito intrometida, ele dizia sobre Luísa. Sua irmã só sabe reclamar da vida. Ele comentava sobre Clara, minha única irmã, que morava em outro estado. Aos poucos, vi meu círculo social se reduzindo a ele e aos amigos dele. Naquela tarde, com a ajuda de Luísa, comecei a separar o que levaria comigo. Roupas, alguns livros, objetos pessoais. Havia pouco espaço no apartamento dela, então precisava ser prática. Mas como ser prática quando cada objeto carrega uma história? Esse vaso, falei, segurando uma peça de cerâmica azul. Compramos na nossa viagem à Grécia. Foi nosso 5º aniversário. Luísa pegou o vaso das minhas mãos, o examinou por um momento e então o colocou em uma caixa. Lembranças são importantes, Ana, mas não podem se tornar âncoras que te impedem de seguir em frente. À noite, depois de horas embalando o que eu conseguiria levar, sentamos no chão da sala vazia, comendo pizza diretamente da caixa. Algo que Ricardo odiava. Existem pratos por um motivo, Ana. Ele sempre reclamava. Você sabe que isso não começou da noite para o dia, não é? Luísa falou, quebrando o silêncio. O modo como ele te tratava... Abaixei os olhos para o pedaço de pizza em minhas mãos. Eu sabia do que ela estava falando. Ricardo sempre teve um dom para fazer com que eu me sentisse inadequada. A forma como ele corrigia meu jeito de falar em público. Como criticava minhas escolhas de roupa. Como me fazia sentir incompetente quando eu não concordava com suas decisões financeiras. Foi tão gradual que quase não percebi, admiti. No começo, eu até achava que ele só queria o melhor para mim, sabe? Que estava me ajudando a ser uma pessoa melhor. E quando foi que você percebeu que não era isso? A pergunta de Luísa me pegou de surpresa. Quando exatamente eu havia percebido? Talvez quando ele insistiu que eu abandonasse meu emprego na editora para ajudá-lo com sua nova empresa.
Ou quando ele decidiu investir todas as nossas economias em um negócio arriscado sem me consultar. Ou ainda quando começou a controlar cada centavo que eu gastava, enquanto ele próprio não economizava em seus investimentos. Acho que parte de mim sempre soube, respondi finalmente. Mas era mais fácil ignorar os sinais. Naquele momento, uma dor aguda se espalhou pelo meu joelho direito, um lembrete do meu diagnóstico recente. Uma artrite reumatoide que exigia tratamento imediato. O tratamento que eu havia adiado por meses para que pudéssemos pagar as dívidas da última empreitada fracassada de Ricardo. Luísa notou minha expressão de dor. Já tomou seus remédios hoje? Balancei a cabeça negativamente. Os remédios estavam na última das minhas preocupações naqueles dias. Ana, ela começou, mas eu a interrompi. Sei o que vai dizer, que preciso me cuidar, que minha saúde vem primeiro, mas como posso pensar nisso quando em 2 semanas não terei mais onde morar? Quando não tenho dinheiro nem para comprar os remédios mais básicos? Luísa ficou em silêncio por um momento, mastigando pensativamente seu pedaço de pizza. Então, colocou o pedaço de lado e segurou minhas mãos. E se eu te disser que conheço alguém na clínica onde trabalho que pode te ajudar? Um médico especialista em reumatologia que participa de um programa de assistência a pacientes com dificuldades financeiras. Pela primeira vez em dias, senti algo diferente do desespero. Uma pequena luz no fim do túnel. E me perguntei, será que é possível reconstruir uma vida inteira aos pedaços? Naquela noite, depois que Luísa foi embora, insistindo que eu fosse para seu apartamento já no dia seguinte, fiquei mais uma vez sozinha com meus pensamentos na casa, que já não era minha. Caminhei lentamente até o escritório que Ricardo usava para trabalhar. A porta estava entreaberta, como sempre ficava quando ele não estava em casa. Nunca me senti à vontade para entrar ali quando ele estava ausente. Era o espaço dele, como fazia questão de frisar. Mas agora, o que importava? Empurrei a porta suavemente e entrei. O lugar estava impecavelmente organizado, como tudo que pertencia a Ricardo. Cada caneta em seu lugar, cada papel perfeitamente alinhado. Na parede, diplomas e certificados exibiam suas conquistas profissionais. No centro da mesa, uma fotografia nossa do dia do casamento. Estávamos sorrindo, meus olhos brilhando de esperança. Os dele já pareciam distantes, mesmo naquele dia. Peguei a foto e a examinei de perto. Como não percebi antes? Como não vi que, mesmo naquele momento que deveria ser o mais feliz das nossas vidas, ele já me olhava como se eu fosse um fardo? Coloquei a foto de volta na mesa, mas não exatamente no mesmo lugar. Um pequeno ato de rebeldia que ele jamais saberia. Foi então que notei uma pasta azul na gaveta entreaberta da escrivaninha. A curiosidade me venceu. Dentro, encontrei documentos financeiros, extratos bancários, contratos. Comecei a folhear distraidamente, mais por um senso de merecimento do que por verdadeira curiosidade. Afinal, não haviam sido minhas economias também que sustentaram aquela casa nos últimos anos? E então, vi algo que me fez congelar. Um extrato bancário de uma conta que eu desconhecia. Uma conta com um valor considerável, muito mais do que Ricardo havia me dito que possuíamos. A data do último depósito era de apenas 2 dias antes dele partir. Minha mente começou a trabalhar freneticamente. Seria possível que... Não, Ricardo não faria isso. Ele poderia ser muitas coisas, mas não um ladrão. Continuei examinando os documentos, e quanto mais lia, mais meu estômago afundava. Notas fiscais de compras que eu desconhecia. Recibos de um apartamento que nunca vi. E o mais impactante, um contrato de sociedade em uma nova empresa, datado de 6 meses atrás, justamente quando meus primeiros sintomas de artrite apareceram. A coincidência era clara demais para ser ignorada. Ricardo não havia me abandonado por causa da minha doença. Ele estava planejando isso há meses. A doença foi apenas a desculpa perfeita, o momento oportuno.
Sentei-me na cadeira dele, sentindo o peso dessa descoberta. A traição era muito mais profunda do que eu imaginava. Não era apenas emocional, era calculada, planejada nos mínimos detalhes. Guardei os documentos de volta na pasta, mas não antes de tirar fotos de cada página com meu celular. Talvez não servissem para nada juridicamente. Talvez servissem. Mas naquele momento, era a única coisa concreta que eu tinha contra ele. Quando saí do escritório e fechei a porta, algo havia mudado dentro de mim. A dor ainda estava lá. O medo do futuro também. Mas agora havia algo mais. Uma determinação crescente. Uma vontade feroz de provar, para ele, para mim mesma, que eu não era um fardo. Na verdade, eu sempre fui a base que sustentou tudo. E bases, quando removidas, não desmoronam. Elas se tornam as primeiras pedras de uma nova construção. 3 meses se passaram desde que me mudei para o apartamento de Luísa. 3 meses de adaptação a uma nova realidade, de consultas médicas intermináveis e de tentativas frustradas de encontrar um emprego que aceitasse minhas limitações físicas. O quarto de hóspedes havia se tornado meu santuário. Um espaço pequeno, mas acolhedor, com uma janela que dava para um parque. Nas manhãs de sol, eu me sentava no parapeito e observava as pessoas lá embaixo, correndo, rindo, vivendo suas vidas normais, sem interrupções, sem traições. Eu as invejava e, ao mesmo tempo, encontrava conforto em sua existência cotidiana. Se elas podiam seguir em frente, talvez eu também pudesse. Meu tratamento havia começado a mostrar resultados modestos. As dores ainda estavam lá, mas mais administráveis. O Dr. Oliveira, o reumatologista que Luísa havia recomendado, era um homem de meia-idade com olhos gentis que pareciam ter visto de tudo. Ele havia me incluído em um programa de assistência farmacêutica que cobria grande parte dos meus medicamentos. A artrite reumatoide não é uma sentença de incapacidade, Ana. Ele me explicou em nossa última consulta. É uma condição que exige adaptações, mas não define quem você é ou o que pode fazer. Suas palavras ressoavam em minha mente enquanto eu folheava anúncios de emprego online. A maioria pedia experiência em áreas que eu não dominava, ou exigia uma disponibilidade física que eu não podia oferecer. Meus anos na editora pareciam distantes agora, quase como se fossem parte da vida de outra pessoa. Naquela tarde de quinta-feira, Luísa chegou do trabalho mais cedo que o habitual. Ela entrou no quarto sem bater, um hábito que ela tinha desde os tempos da faculdade, e jogou uma pasta sobre minha cama. Você precisa ver isso, ela disse, um tom de urgência em sua voz. Abri a pasta e encontrei papéis jurídicos, contratos, relatórios financeiros, documentos notariais. Meu olhar confuso fez Luísa explicar. Lembra do meu irmão, Gabriel? Ele é advogado, especializado em direito de família. Mostrei a ele as fotos dos documentos que você encontrou no escritório de Ricardo. Meu coração acelerou. E o que ele disse? Luísa sentou-se na beira da cama, seu rosto uma mistura de raiva e satisfação. Ele disse que Ricardo cometeu fraude matrimonial. Escondeu bens, transferiu dinheiro ilegalmente e, o mais importante, usou seu nome e assinatura em negócios sem seu consentimento explícito. Senti o ar escapar dos meus pulmões. Como assim usou meu nome? Aparentemente, Ricardo usou o fato de vocês serem casados para incluir seu nome como garantia em vários empréstimos. Empréstimos que financiaram aquela nova empresa que ele estava montando secretamente. A revelação caiu sobre mim como um balde de água fria. Não era apenas uma questão de ter sido abandonada. Eu estava legalmente implicada em negócios que sequer sabia que existiam. O que isso significa para mim? Perguntei, sentindo um nó se formar em meu estômago. Significa, Luísa disse, seus olhos brilhando com determinação, que você tem um caso contra ele, e Gabriel está disposto a te representar pro bono. Nos dias que se seguiram, me vi imersa em um mundo jurídico que nunca imaginei frequentar. Reuniões com Gabriel,
que se mostrou tão caloroso e determinado quanto a irmã. Declarações para redigir, evidências para compilar. Era exaustivo, mas havia algo estranhamente revigorante em lutar por meus direitos. Foi durante esse processo que comecei a perceber o quanto havia me anulado durante meu casamento. Como havia permitido que Ricardo tomasse todas as decisões importantes, como havia aceitado seu controle como se fosse normal, como havia confundido amor com submissão. Numa manhã particularmente difícil, quando as dores nas articulações pareciam piores que o normal, recebi uma mensagem no celular. Era um número desconhecido, mas o conteúdo me fez congelar. Ana, é o Eduardo. Precisamos conversar sobre Ricardo. Eduardo. O antigo sócio de Ricardo, aquele que saiu da empresa de forma repentina há 2 anos, após uma briga que nunca me foi completamente explicada. Na época, Ricardo o descreveu como incompetente e desonesto, alguém que queria colher os frutos sem plantar as sementes. Mostrei a mensagem para Gabriel, que estava em meu apartamento revisando documentos. Ele franziu a testa. Pode ser útil, mas também pode ser uma armadilha. Ricardo pode estar usando ele para descobrir o que sabemos. Mas algo me dizia que havia mais nessa história. Concordamos que eu responderia, marcando um encontro em um local público, com Gabriel presente. 2 dias depois, estávamos sentados em um café no centro da cidade. Eu, Gabriel e Eduardo. Um homem que eu só havia encontrado algumas vezes em festas da empresa, mas cujo rosto anguloso e expressão séria eu lembrava bem. Obrigado por virem, Eduardo disse, parecendo genuinamente nervoso. Não sabia se você aceitaria me ver, Ana. Não depois de tudo que Ricardo provavelmente disse a meu respeito. Estou aqui, respondi simplesmente, esperando que ele continuasse. Eduardo respirou fundo, seus dedos tamborilando na xícara de café. Você sabe por que realmente saí da sociedade com Ricardo? Neguei com a cabeça. Porque descobri que ele estava desviando dinheiro da empresa. Não apenas isso. Ele estava fazendo negócios paralelos, usando recursos da nossa sociedade. Gabriel se inclinou para a frente, subitamente mais interessado. Você tem provas disso? Eduardo abriu sua pasta e retirou uma série de documentos. Tenho tudo. Registros, gravações de reuniões, e-mails. Na época, ameacei expô-lo, mas ele me ofereceu uma quantia para sair em silêncio. Aceitei, pensando que seria o fim da história. E por que está voltando agora? Perguntei desconfiada. Os olhos de Eduardo encontraram os meus, e vi algo que parecia ser remorso genuíno. Porque ele está fazendo isso de novo, com outra pessoa, uma jovem empresária que não sabe onde está se metendo. Ele fez uma pausa. E porque soube o que ele fez com você, Ana? Ricardo tem um padrão. Ele usa as pessoas até não servirem mais, então descarta. Um arrepio percorreu minha espinha. Era exatamente o que havia acontecido comigo. Isso muda tudo, Gabriel disse, examinando rapidamente os documentos. Com isso podemos não apenas anular os negócios fraudulentos, mas também buscar compensação pelos danos morais e materiais. Enquanto Gabriel falava sobre estratégias legais, eu me perdi em pensamentos. A imagem que eu tinha de Ricardo, o marido que me abandonou quando fiquei doente, estava se transformando em algo muito mais sombrio. Um homem calculista, sem escrúpulos, que havia planejado me usar desde o princípio. Será que algum dia ele realmente me amou? Ou eu sempre fui apenas uma peça em seu tabuleiro, descartável quando não mais útil? A reunião terminou com promessas de cooperação e planos concretos. Eduardo seria uma testemunha-chave em nosso caso. Seus documentos, uma prova irrefutável do caráter de Ricardo. Ao sairmos do café, senti uma mistura contraditória de emoções. Por um lado, havia a indignação, a raiva renovada ao perceber a extensão da traição. Por outro, um estranho alívio. Como se, finalmente, as peças do quebra-cabeça estivessem se encaixando e eu pudesse ver a imagem completa do que havia sido meu casamento. Você está bem?
Luísa perguntou quando voltei ao apartamento e lhe contei sobre o encontro. Ela havia ficado de plantão no hospital e não pôde nos acompanhar. Estou processando. Respondi, sentando-me pesadamente no sofá. É como descobrir que viveu uma mentira por 10 anos. Luísa sentou-se ao meu lado, segurando minha mão. Não foi tudo mentira, Ana. Seus sentimentos eram reais. Seu compromisso era real. Mas baseado em quê? Em uma imagem falsa dele? Baseado no que você é. Uma pessoa capaz de amar incondicionalmente, de se comprometer verdadeiramente. Ela apertou minha mão. Isso não é pouca coisa. Naquela noite, enquanto tentava dormir, as palavras de Luísa ecoavam em minha mente. Talvez ela estivesse certa. Talvez o problema nunca tivesse sido eu, minha capacidade de amar, minha lealdade, minha dedicação. O problema sempre foi dele, sua incapacidade de valorizar o que tinha, sua ganância insaciável, seu egoísmo. Peguei meu telefone e olhei para as fotos que havia tirado dos documentos no escritório de Ricardo. Uma delas mostrava um extrato bancário com um endereço de correspondência que eu não reconhecia. Um endereço em um bairro nobre da cidade. Movida por um impulso que não consegui conter, abri um aplicativo de mapas e procurei o endereço. Era um condomínio de luxo, recentemente construído. Ampliei a imagem, examinando cada detalhe do prédio imponente, tentando imaginar que tipo de vida Ricardo estava levando ali, com dinheiro que, em parte, me pertencia. Foi então que notei um detalhe na imagem. Uma figura feminina entrando no prédio, parcialmente visível na foto de Street View. Algo naquela silhueta me pareceu familiar. Ampliei mais, tentando ver melhor, sabendo que era provavelmente apenas minha imaginação pregando peças. Mas não era. Reconheci aquele andar, aquele corte de cabelo. Era Marcela, a assistente executiva que Ricardo havia contratado 1 ano atrás. A mesma que aparecia com frequência em nossos jantares de negócios. A mesma que ligava aos domingos com emergências de trabalho. Uma onda de náusea me atingiu. Seria possível? Todo esse tempo, enquanto eu lutava para manter nosso casamento, para apoiá-lo em seus negócios, para ser a esposa perfeita apesar das dores crescentes em meu corpo, ele estava... Não consegui completar o pensamento. Era doloroso demais. Joguei o telefone na cama e cobri o rosto com as mãos, sentindo as lágrimas quentes escorrendo por entre meus dedos. Não eram lágrimas de tristeza, percebi. Eram lágrimas de raiva. Uma raiva pura, visceral, que eu nunca havia sentido antes. Como ele pôde? Como pôde me olhar nos olhos, dia após dia, e fingir que tudo estava bem? Como pôde me chamar de fardo quando era ele quem carregava o peso da traição? Naquele momento, sozinha no quarto emprestado, algo se quebrou dentro de mim. Uma última ilusão, talvez. Ou talvez o último fio de afeto que ainda me prendia ao homem que um dia prometi amar. No lugar dessa quebra, algo novo começou a crescer. Uma resolução. Uma certeza. Não era apenas sobre recuperar o que era meu por direito, embora isso fosse importante. Era sobre recuperar minha dignidade, minha autonomia, minha voz. Peguei novamente o telefone e liguei para Gabriel, ignorando o horário tardio. Quando ele atendeu, minha voz estava firme, sem tremor. Quero ir até o fim com isso, disse. Não importa quanto tempo leve, não importa o quão difícil seja. Ricardo precisa enfrentar as consequências do que fez. Tem certeza? Gabriel perguntou, soando preocupado. Processos assim podem ser exaustivos, Ana. Emocionalmente, fisicamente. Tenho, respondi sem hesitação. Porque não é mais apenas sobre mim. É sobre todas as pessoas que ele enganou. E sobre todas as que ele ainda pode enganar. Ao desligar, senti uma estranha paz me envolver. Como se, finalmente, tivesse encontrado um propósito em meio ao caos. Não era o propósito que eu havia escolhido. Certamente não era o futuro que havia imaginado para mim. Mas era real. Era meu. Na mesma noite, abri meu velho caderno de anotações.
aquele que havia ficado esquecido desde o dia em que Ricardo partiu. Na página em branco, onde havia escrito próximos passos, e depois parado, incapaz de continuar, agora as palavras fluíam livremente. 1. Provar que não sou um fardo. 2. Recuperar o que é meu por direito. 3. Impedir que Ricardo faça com outras pessoas o que fez comigo. 4. Reconstruir minha vida, nos meus termos, desta vez. Adormeci com o caderno aberto sobre meu peito, um sono sem sonhos, mas repleto de determinação. O amanhã traria novos desafios, eu sabia. Mas pela primeira vez em muito tempo, não os temia. Porque finalmente havia entendido. O oposto de ser um fardo não é ser leve. É ser forte o suficiente para carregar o próprio peso, e, quando necessário, o peso da verdade que outros tentam esconder. O processo judicial se arrastou por 6 meses. 6 meses de depoimentos exaustivos, de reuniões com advogados, de noites em claro revisando documentos. 6 meses em que cada carta oficial, cada notificação jurídica, cada comunicado do tribunal fazia meu coração disparar. Ricardo contratou um dos escritórios de advocacia mais caros da cidade. Claramente, dinheiro não era problema para ele. Suas primeiras tentativas foram de desqualificar minhas alegações, pintando-me como uma esposa rancorosa, incapaz de aceitar o fim do casamento. A senhora Ana está claramente perturbada pela separação e busca vingança financeira, dizia um dos documentos apresentados por seus advogados. Seu estado emocional, agravado por sua condição médica, compromete sua capacidade de apresentar fatos de forma objetiva. Ler aquelas palavras doeu mais do que eu esperava. Era a mesma estratégia que ele usara comigo durante anos. Fazer-me duvidar da minha própria percepção, da minha própria sanidade. Gaslighting, como Luísa havia me explicado. Mas agora eu não estava sozinha. Tinha Gabriel, determinado e meticuloso. Tinha Eduardo, cujo testemunho era demolidor para a credibilidade de Ricardo. E, surpreendentemente, tinha outras pessoas que começaram a aparecer. Ex-funcionários da empresa, antigos amigos do casal, até mesmo a mãe de Ricardo, uma senhora idosa que ele raramente visitava, mas que me ligou para dizer que sempre soube que ele não era digno de uma mulher como você. Aos poucos, também recuperei contato com minha irmã Clara, que voou do outro lado do país para me ver quando soube de tudo. Nosso reencontro foi marcado por lágrimas e promessas de nunca mais permitir que nada, ou ninguém, nos separasse novamente. Ele sempre me tratava com frieza. Clara comentou durante sua visita, como se eu fosse uma intrusa. Agora entendo por quê. A cada nova revelação, a cada novo apoio, eu me sentia mais forte. Não apenas emocionalmente, mas também fisicamente. Dr. Oliveira notou a melhora em minha condição. O estresse pode agravar significativamente os sintomas da artrite reumatoide, ele explicou. Às vezes, remover uma fonte constante de estresse da sua vida pode fazer mais pela sua saúde do que qualquer medicamento. Ricardo era a fonte de estresse que eu não sabia que carregava. E apesar do processo judicial ser exaustivo, havia algo libertador em finalmente confrontá-lo abertamente. Entre as audiências e consultas médicas, comecei a procurar trabalho novamente. Não foi fácil. Minha formação em literatura e minha experiência em edição pareciam insuficientes para o mercado atual, especialmente com as limitações físicas que eu ainda enfrentava. Foi Luísa, sempre Luísa, quem sugeriu um caminho que não havia considerado. Por que não tenta freelancing? Revisão, edição, talvez até ghostwriting. Você pode trabalhar no seu próprio ritmo, administrar seu tempo de acordo com como está se sentindo. A ideia era assustadora. Trabalhar por conta própria significava não ter a segurança de um salário fixo, de benefícios, de estabilidade. Mas também significava liberdade. Aquela mesma liberdade que havia perdido gradualmente durante meu casamento. Criei um perfil em plataformas de freelancers,
Comecei pequeno, revisando trabalhos acadêmicos, corrigindo textos para blogs, editando pequenos artigos. O dinheiro era pouco, mas era meu. Ganho com meu próprio talento, com meu próprio esforço. E então, num dia chuvoso de setembro, recebi um e-mail que mudaria tudo. Era de uma editora online, especializada em literatura contemporânea. Estamos procurando alguém para criar conteúdo para nossa sessão de crítica literária. Seu perfil nos chamou a atenção. Gostaríamos de ver algumas amostras do seu trabalho. Passei a noite inteira escrevendo e reescrevendo, ignorando as dores no pulso, movida por uma mistura de medo e esperança. Enviei 3 artigos. Um sobre a nova onda de autoras feministas brasileiras. Outro sobre literatura de resistência em tempos polarizados. E um terceiro, mais pessoal, sobre como os livros podem ser refúgios em tempos de crise. 3 dias depois, recebi a resposta. Eles queriam me contratar, não apenas para artigos ocasionais, mas como colunista fixa. O salário não era extraordinário, mas representava estabilidade, representava reconhecimento. Mostrei o e-mail para Luísa assim que ela chegou do hospital. Ela gritou de alegria e me abraçou tão forte que quase caímos. Eu sabia, sempre soube que você conseguiria. Foi em meio a essa pequena celebração que meu telefone tocou. Era Gabriel. Ana, preciso que você venha ao escritório amanhã cedo. Ricardo quer fazer um acordo. As palavras me pegaram de surpresa. Depois de meses negando tudo, depois de todas as táticas de intimidação, Ricardo queria negociar? No dia seguinte, sentei-me na sala de reuniões do escritório de Gabriel, as mãos apertando nervosamente a alça da minha bolsa. Meu advogado me explicou a proposta. Ricardo oferecia uma quantia considerável. Não tudo o que pedíamos, mas suficiente para me dar um novo começo. Em troca, eu retiraria todas as acusações criminais. Por que agora? Perguntei desconfiada. O que mudou? Gabriel colocou uma pasta na minha frente. Marcela, a assistente dele, entrou em contato conosco. Ela está disposta a testemunhar. Parece que Ricardo fez com ela o mesmo padrão. Usou-a para criar empresas fantasmas. Colocou bens no nome dela. A envolveu em negócios ilegais. Mas eles não estão juntos? Estavam. Até ela descobrir que não era a única. A outra mulher, Ana. E outra empresa sendo formada. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Era como ouvir a história do meu próprio casamento sendo repetida com outra pessoa. Qual é sua recomendação? Perguntei a Gabriel. Ele hesitou, algo raro para um advogado geralmente tão decidido. Legalmente falando, o acordo é razoável. Você receberia compensação financeira suficiente para recomeçar sua vida. Comprar um apartamento, talvez até investir em um pequeno negócio. Mas se continuarmos, há chances reais de que Ricardo enfrente consequências criminais. Pena de prisão mesmo. A ideia de Ricardo na prisão era algo que nunca havia contemplado realmente. Mesmo depois de tudo, mesmo com toda a raiva, eu não sabia se queria isso. Será que eu era capaz de ser responsável por mandar o homem que um dia amei para a cadeia? Preciso pensar, disse a Gabriel. Posso te dar uma resposta até amanhã? Ele assentiu, compreensivo. Claro, não há pressa. E Ana, qualquer que seja a sua decisão, saiba que você já venceu. Ele está encurralado. Só está tentando minimizar os danos agora. Ao sair do escritório, a cabeça fervilhando de pensamentos contraditórios, decidi fazer algo que não fazia há muito tempo. Fui até o parque onde Ricardo e eu costumávamos passear nos primeiros anos de casamento. Um lugar amplo e arborizado, com um pequeno lago no centro. Sentei-me em um banco à beira d'água, observando os patos nadarem tranquilamente. O contraste entre a paz daquele cenário e a turbulência dentro de mim era quase absurdo. O que eu realmente queria? Justiça? Vingança? Ou apenas seguir em frente? Fechei os olhos, tentando visualizar os diferentes caminhos à minha frente. Se aceitasse o acordo,
Teria segurança financeira. Poderia comprar meu próprio apartamento, investir no meu trabalho de escritora, talvez até viajar um pouco, algo que sempre desejei, mas que Ricardo considerava desperdício de dinheiro. Seria um novo começo limpo, sem mais batalhas judiciais, sem mais desgaste emocional. Por outro lado, se seguisse com o processo até o fim, Ricardo enfrentaria todas as consequências de seus atos. Não apenas comigo, mas com todas as pessoas que ele prejudicou ao longo dos anos. Seria justiça, no sentido mais completo da palavra. Mas a que custo para mim? Mais meses, talvez anos, de depoimentos, de confrontos, de ter que reviver cada detalhe doloroso da nossa relação. Mais estresse, mais noites em claro, mais impacto na minha saúde já frágil. Enquanto refletia, notei uma jovem sentada a alguns bancos adiante. Algo em sua postura, os ombros curvados, o olhar perdido, me pareceu dolorosamente familiar. Era como olhar para mim mesma, meses atrás, quando tudo desmoronou. Em um impulso, levantei-me e caminhei até ela. Com licença, disse suavemente. Está tudo bem? A mulher ergueu o olhar, assustada. Seus olhos estavam vermelhos de chorar, mas tentou disfarçar com um sorriso forçado. Sim, só um dia difícil. Algo me dizia para não deixá-la sozinha. Talvez porque ninguém tivesse estado lá para mim naquele primeiro dia, quando as palavras de Ricardo ainda ecoavam em meus ouvidos. Posso me sentar? Perguntei, indicando o espaço ao lado dela. Ela hesitou, mas então assentiu. Às vezes, falei após um momento de silêncio. Ajuda a falar com um estranho. Alguém que não vai julgar, que não tem expectativas. A mulher me olhou longamente, como se avaliasse se podia confiar em mim. Finalmente, falou. Meu marido? Ele está me traindo. E não é a primeira vez. Senti um aperto no peito. A similaridade era angustiante. Como você descobriu? Mensagens no celular dele. Ele tem sido tão distante ultimamente. Sempre irritado, sempre me culpando por tudo. Achei que era estresse do trabalho, mas... Sua voz falhou. E o que você vai fazer? Ela encolheu os ombros, desamparada. Não sei. Temos 2 filhos. E eu não trabalho há anos. Como vou sustentá-los sozinha? Naquele momento, tudo ficou claro para mim. A decisão que havia me atormentado o dia todo repentinamente parecia óbvia. Escute, disse, colocando gentilmente minha mão sobre a dela. Eu não sei qual é a resposta certa para você. Cada situação é única. Mas posso te dizer uma coisa com certeza. Você é mais forte do que pensa. E merecer ser tratada com respeito e amor. Conversamos por quase 1 hora. Não contei minha história inteira. Não era o momento. Mas compartilhei o suficiente para que ela soubesse que eu entendia. Trocamos números de telefone antes de nos despedirmos, com a promessa de nos encontrarmos novamente. Quando voltei para o apartamento de Luísa naquela noite, minha decisão estava tomada. Liguei para Gabriel imediatamente. Não vou aceitar o acordo, disse assim que ele atendeu. Ana, tem certeza? É uma quantia considerável. Tenho. Isso nunca foi apenas sobre dinheiro, Gabriel. É sobre responsabilidade. É sobre impedir que Ricardo continue fazendo isso com outras pessoas. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. Então Gabriel falou, a voz carregada de admiração. Vou comunicar sua decisão a ele amanhã. Ao desligar, senti uma paz que não experimentava há muito tempo. Como se finalmente tivesse encontrado meu propósito em meio ao caos que Ricardo criou. No dia seguinte, acordei cedo e sentei-me junto à janela com meu café, observando o parque lá embaixo. O sol mal havia nascido, mas já havia pessoas correndo, passeando com seus cachorros, iniciando seus dias. A vida continuava, implacável em seu ritmo. Foi quando meu telefone tocou. Um número desconhecido. Hesitei, mas atendi. Ana? A voz do outro lado era inconfundível, mesmo após todos esses meses. Ricardo. Por um momento não consegui falar.
O choque de ouvir sua voz novamente após tudo o que havia acontecido me deixou sem palavras. Ana, você está aí? Ele soava diferente. Não havia a confiança habitual, a certeza de quem sempre sabia estar no controle. Estou, respondi finalmente, lutando para manter a voz firme. Seu advogado me informou que você recusou o acordo. Sim. Houve um silêncio tenso. Por quê? Ele perguntou finalmente. É uma boa quantia. Você não teria que trabalhar por um bom tempo, poderia comprar um apartamento, viver confortavelmente. Não é sobre o dinheiro, Ricardo. Então é o quê? Vingança? A palavra me atingiu como um tapa. Era assim que ele interpretava minha recusa? Como um ato de vingança mesquinha? Não, respondi, surpreendendo a mim mesma com a calma na minha voz. É sobre justiça. Para mim, para Eduardo, para Marcela e para qualquer outra pessoa que você usou e descartou quando não era mais útil. Ana, escute. Não, Ricardo. É a sua vez de escutar. Durante anos você me fez acreditar que não era suficiente, que minhas opiniões não importavam, que meus sonhos eram secundários aos seus. E quando mais precisei de você, quando estava doente e vulnerável, você me chamou de fardo e me abandonou. Fiz uma pausa, sentindo a emoção crescer em minha garganta, mas determinada a não deixá-lo perceber o quanto aquilo ainda me afetava. Você acha que pode sair dessa com dinheiro? Que pode comprar meu silêncio, minha dignidade? Não desta vez. Vou seguir até o fim. Não importa quanto tempo leve. Não importa o quão difícil seja. Você está cometendo um erro, ele disse, a voz agora carregada de raiva. A máscara de arrependimento caindo rapidamente. Posso tornar sua vida um inferno, Ana. Tenho recursos. Tenho conexões. Era a mesma tática de sempre. Intimidação, ameaças veladas, a implicação de que ele tinha poder e eu não. Mas desta vez, algo era diferente. Eu não tinha mais medo. Faça o que achar que deve fazer, Ricardo. Eu farei o mesmo. E então, desliguei. Não em um gesto dramático de raiva, mas com a serenidade de quem finalmente se liberta de um peso que carregou por tempo demais. Luísa encontrou-me ainda sentada junto à janela, o celular nas mãos, um sorriso tranquilo nos lábios. Tudo bem? Ela perguntou, notando algo diferente em minha expressão. Nunca estive melhor. Respondi honestamente. E era verdade. Pela primeira vez desde que Ricardo saiu pela porta com aquelas palavras cruéis, eu sabia exatamente quem eu era e o que queria. Não era mais a mulher frágil que acreditava ser um fardo. Era uma sobrevivente, uma lutadora. Naquela mesma tarde, recebi outro e-mail da editora online. Eles haviam publicado meu primeiro artigo, e as reações eram extremamente positivas. Leitores comentavam sobre como minhas palavras os tocaram, como se identificaram com minhas reflexões sobre resiliência e recomeços. Era um momento de doce ironia. No mesmo dia em que confrontei o homem que tentou destruir minha autoconfiança, recebi a validação do meu talento, da minha voz. Uma voz que Ricardo nunca conseguiria silenciar novamente. 1 ano se passou desde aquela conversa com Ricardo. 1 ano de transformações, de desafios, mas também de inesperadas vitórias. O processo judicial finalmente chegou ao fim, após inúmeras audiências, testemunhos e reviravoltas. Foi desgastante, como Gabriel havia previsto. Houve momentos em que duvidei da minha decisão, momentos em que o cansaço parecia insuperável. Mas persisti. Ricardo foi condenado por fraude matrimonial, desvio de recursos, falsificação de documentos e uma série de outros crimes financeiros. Não apenas relacionados a mim, mas também a Eduardo, Marcela e diversos investidores que haviam confiado nele. A sentença: 5 anos de prisão e a obrigação de ressarcir todas as vítimas. Quando o juiz anunciou o veredicto, senti uma mistura complexa de emoções. Não havia exatamente alegria.
Como se poderia sentir alegria ao ver alguém que um dia amamos ser condenado à prisão? Mas havia um profundo senso de justiça sendo feita. Não apenas para mim, mas para todos que Ricardo havia enganado ao longo dos anos. Marcela estava sentada algumas fileiras atrás de mim no tribunal. Após o veredicto, aproximou-se timidamente. Era uma mulher bonita, de traços delicados e olhar inteligente. Nada parecida comigo, o que de alguma forma tornava ainda mais claro que o problema nunca havia sido sobre aparência, personalidade ou compatibilidade. Era sobre poder e controle. Obrigada, ela disse simplesmente, apertando minha mão. Seu depoimento foi crucial. Eu não teria conseguido enfrentá-lo sozinha. Nenhuma de nós deveria ter que passar por isso sozinha, respondi, sentindo uma estranha conexão com esta mulher que, em outras circunstâncias, poderia ter sido minha rival. Saí do tribunal naquele dia com a certeza de que um capítulo importante da minha vida havia sido encerrado. O ressarcimento financeiro que recebi não era nem de longe o que eu merecia pelos anos de dedicação, pelos sacrifícios feitos, pelo apoio incondicional que ofereci. Mas era suficiente para dar os próximos passos. O primeiro desses passos foi deixar o apartamento de Luísa, apesar de seus protestos de que eu poderia ficar quanto tempo quisesse. Você salvou minha vida, disse a ela enquanto empacotava minhas coisas. Nunca esquecerei isso. Não seja dramática, ela respondeu, ajudando-me a guardar os livros em caixas, mas vi a emoção em seus olhos. Além disso, quem vai me ouvir reclamar do hospital agora? Prometi que nossos jantares de sexta-feira continuariam sendo sagrados, não importava onde eu morasse. Uma promessa que mantive religiosamente, mesmo quando a vida ficou mais agitada. Meu novo apartamento não era grande ou luxuoso. 2 quartos em um bairro tranquilo, com uma pequena varanda onde instalei vasos de ervas aromáticas e uma poltrona confortável para leituras ao ar livre. Era simples, mas era meu. Completamente meu. Decorei cada canto com cuidado, escolhendo cada móvel, cada objeto com intenção. Não havia nada ali que me lembrasse Ricardo ou nosso casamento. Nem mesmo as fotografias de família que mantive estavam em suas molduras originais. Tudo era novo. Tudo refletia quem eu era agora, não quem fui forçada a ser durante tantos anos. Profissionalmente, as coisas também tomaram um rumo surpreendente. Minha coluna na editora online ganhou popularidade rapidamente. Comecei a receber convites para eventos literários, para participar de podcasts sobre cultura e literatura, para ministrar oficinas de escrita criativa. A ironia não me escapava. Ricardo, que tantas vezes diminuiu minha carreira, chamando-a de hobby ou passatempo, havia inadvertidamente me empurrado de volta para ela. E agora, essa carreira florescia de maneiras que eu jamais havia imaginado. Minha saúde também melhorou consideravelmente. As dores da artrite reumatoide ainda estavam presentes. Havia dias melhores e dias piores, mas aprendi a gerenciá-las. A medicação, a fisioterapia e, principalmente, a ausência do estresse crônico que vivia sob o mesmo teto que Ricardo fizeram maravilhas pelo meu corpo. Foi durante uma das minhas sessões de fisioterapia que conheci Carlos, um professor universitário de literatura brasileira que se recuperava de uma lesão no ombro. Começamos a conversar sobre livros como seria de se esperar e descobrimos inúmeros interesses em comum. Nossos encontros na clínica de fisioterapia logo se estenderam para cafés, cinemas, caminhadas no parque. Não era um romance, pelo menos não inicialmente. Era uma amizade genuína, baseada em respeito mútuo e admiração intelectual. Você deveria escrever um livro, Carlos me disse certa vez, enquanto discutíamos meu último artigo sobre literatura de resistência. Sua voz é única, Ana. As pessoas precisam ouvi-la. A ideia me assustou a princípio. Um artigo era uma coisa, mas um livro inteiro? Parecia ambicioso demais, grandioso demais para alguém que, por tanto tempo, havia sido condicionada a se fazer pequena. Mas a semente estava plantada.
Comecei a fazer anotações, a desenvolver um esboço, a imaginar como seria contar minha história. Não literalmente, mas transmutada em ficção, em uma narrativa que pudesse tocar outras mulheres que estivessem passando pelo que passei. A cada página que escrevia, sentia um pedaço do meu passado sendo ressignificado. As experiências dolorosas, as humilhações sutis, os momentos de dúvida e desespero, tudo isso tornava-se matéria-prima para algo maior que eu mesma. Carlos foi meu primeiro leitor, honesto em suas críticas, generoso em seus elogios. Nossa amizade, aos poucos, se transformou em algo mais profundo, mas de uma natureza completamente diferente do que havia experimentado com Ricardo. Não havia cobrança, não havia controle, não havia diminuição. Era uma relação entre iguais, onde cada um tinha seu espaço, seus projetos, suas ambições, e ainda assim encontravam prazer em compartilhar a vida um com o outro. Tenho medo, confessei a ele numa noite, depois de finalizar mais um capítulo do manuscrito. E se eu estiver simplesmente repetindo padrões? E se confundi gratidão com afeto? Carlos me olhou com aquele jeito calmo que era tão característico dele. O medo é compreensível, Ana. Depois de tudo que você passou, seria estranho se não tivesse receios. Ele segurou minha mão delicadamente. Mas saiba que não há pressa, que podemos simplesmente deixar as coisas fluírem no ritmo que for confortável para você. E que, acima de tudo, seu bem-estar vem em primeiro lugar. Para mim e, espero, para você também. Foram palavras simples, mas que revelavam um mundo de diferença em relação a tudo que havia vivido antes. Pela primeira vez, estava com alguém que me via por completo, com minhas forças e vulnerabilidades, e ainda assim, me respeitava profundamente. Minha irmã Clara veio me visitar regularmente após o fim do processo. Em uma dessas visitas, trouxe uma caixa antiga que havia encontrado no sótão da casa de nossa mãe. "Olha o que achei", ela disse colocando a caixa sobre a mesa da cozinha. "Seus contos de faculdade. Lembra como você escrevia o tempo todo? Antes de..." Não precisou completar a frase. Antes de Ricardo. Antes de abrir mão dos meus sonhos pelos dele. Passei a noite relendo aqueles textos antigos, escritos pela pessoa que fui um dia. Alguns eram ingênuos, outros surpreendentemente maduros. Todos tinham algo em comum: a paixão pela escrita, o amor pelas palavras, o desejo de contar histórias que importavam. Foi como reencontrar uma velha amiga que pensei ter perdido para sempre. E perceber que ela nunca havia realmente partido. Apenas se recolhido a um canto silencioso da minha alma, esperando o momento certo para ressurgir. O livro foi finalizado 8 meses depois. Um romance sobre uma mulher que perde tudo, apenas para descobrir que o tudo que achava ter perdido era, na verdade, muito pouco comparado ao que estava prestes a ganhar. Não era minha história exata, mas carregava a essência das minhas experiências, das minhas dores, e principalmente da minha recuperação. 3 editoras demonstraram interesse. Escolhi a menor delas, uma editora independente com foco em literatura feminina contemporânea. A editora-chefe, uma mulher de seus 50 anos com olhos perspicazes, me disse durante nossa primeira reunião: "Este livro vai falar com muitas mulheres que estão silenciadas, Ana. Vai dar voz a experiências que precisam ser nomeadas." O lançamento foi marcado para a primavera do ano seguinte. Enquanto isso, continuei com minha coluna, com as oficinas de escrita, com a reconstrução gradual da minha vida. Foi durante esse período que recebi um e-mail inesperado. O nome no remetente me fez congelar momentaneamente. Ricardo Mendes. Meu primeiro instinto foi deletar sem ler, mas algo me impediu. Talvez curiosidade, talvez a certeza de que, seja lá o que fosse, não poderia mais me afetar como antes. A mensagem era breve. "Ana, não espero seu perdão, nem sua compreensão. Apenas queria que soubesse que os últimos meses me deram tempo para refletir sobre o homem que fui, para você e para tantos outros. Não há justificativa para minhas ações.
Apenas a constatação tardia do dano que causei. Soube do seu livro. Soube que sua carreira está prosperando. Não posso dizer que estou surpreso. Você sempre foi talentosa, mesmo quando tentei convencê-la do contrário. Talvez um dia, quando eu tiver cumprido minha sentença e feito as reparações necessárias, possamos conversar. Até lá, desejo sinceramente que encontre toda a felicidade que merece. Ricardo. Li a mensagem 3 vezes, tentando discernir se havia algum tipo de manipulação escondida entre as linhas, mas parecia surpreendentemente genuína. Um reconhecimento tardio dos seus erros? Uma tentativa de redenção? Ou apenas o remorso de quem foi finalmente confrontado com as consequências dos próprios atos? Não respondi imediatamente. Mostrei o e-mail para Luísa, para Clara, para Carlos. Cada um teve uma reação diferente. Ele está tentando manipular você de novo, foi a reação imediata de Luísa, sempre protetora. Talvez ele esteja realmente arrependido, ponderou Clara, sempre disposta a ver o lado bom nas pessoas. O que você sente ao ler isso? Perguntou Carlos, direcionando a questão de volta para mim, para o que realmente importava. Meus sentimentos, minha percepção. A verdade é que não sentia raiva, nem mágoa, nem mesmo ressentimento. O que me surpreendeu foi perceber que, na realidade, não sentia absolutamente nada. Ricardo, que um dia ocupou tanto espaço na minha vida, tanto espaço na minha mente, agora era apenas alguém do meu passado. Alguém que, por bem ou por mal, fez parte da minha jornada, mas não definia mais quem eu era ou quem me tornaria. Depois de alguns dias de reflexão, enviei uma resposta curta. Ricardo, obrigada pelo e-mail. Espero que o tempo de reclusão lhe permita não apenas refletir, mas transformar essas reflexões em ações concretas quando retornar à sociedade. Quanto a conversarmos no futuro, honestamente não sei se isso será necessário ou benéfico para qualquer um de nós. Mas estou em paz com o passado e desejo que você também encontre essa paz. Ana. Enviar aquela mensagem foi libertador de uma forma que não esperava. Era como fechar oficialmente um ciclo, como dar o último passo para fora de um labirinto em que vaguei por tempo demais. Na noite de lançamento do meu livro, olhei ao redor da pequena livraria lotada de pessoas, amigos, familiares, leitores da minha coluna, colegas escritores. Luísa estava na primeira fila, ao lado de Carlos e Clara. Doutor. Oliveira havia aparecido também, assim como Gabriel e, surpreendentemente, Marcela. Quando chegou minha vez de falar, senti um momentâneo pânico. As palavras que havia preparado pareciam inadequadas diante da emoção do momento. Respirei fundo. Olhei para aqueles rostos que me apoiaram. Alguns desde sempre, outros que conheci ao longo do caminho. E comecei. Há 2 anos alguém me disse que eu era um fardo. Foram palavras que, na época, me destruíram. Palavras que pareciam confirmar meus maiores medos. Que eu não era suficiente, que não merecia amor, que minha existência era um peso para aqueles ao meu redor. Fiz uma pausa, notando como a sala havia silenciado completamente. Hoje, olho para trás e percebo que aquele momento, por mais doloroso que tenha sido, foi na verdade um presente. Porque me forçou a confrontar uma verdade que havia ignorado por tempo demais, que eu vinha carregando o peso das expectativas e julgamentos alheios, sacrificando meus sonhos, minhas ambições, minha essência. Meus olhos encontraram os de Luísa, que sorria encorajadoramente. Este livro não é apenas sobre perda e recomeço. É sobre reconhecer nosso valor intrínseco, sobre encontrar força na vulnerabilidade, sobre transformar nossas feridas em sabedoria. E, acima de tudo, é uma carta de amor para qualquer pessoa que já se sentiu diminuída, invalidada ou descartada. Levantei minha taça de champanhe em um brinde. Às vezes precisamos perder tudo para descobrir o que realmente importa. E o que descobri é que nunca fui um fardo. Fui, e sempre serei, uma mulher que carrega seu próprio peso e que tem forças de sobra para ajudar outros a carregarem os seus,
quando necessário. Os aplausos que se seguiram foram calorosos, mas o que realmente me tocou foram os olhares de reconhecimento que vi em tantos rostos, especialmente nos femininos. Olhares que diziam: eu entendo, já estive lá, também sobrevivi. Depois do evento, já tarde da noite, voltei para casa acompanhada de Carlos. Enquanto caminhávamos de mãos dadas sob um céu estrelado, ele me perguntou: como se sente? Agora que o livro está oficialmente no mundo? Refleti por um momento antes de responder. Sinto que cumpri uma promessa que fiz a mim mesma naquela noite em que Ricardo partiu. A promessa de que não seria definida por suas palavras, por sua rejeição. Carlos apertou gentilmente minha mão. Você nunca foi um fardo, Ana. Para ninguém. Sorri, parando sob a luz de um poste para olhá-lo nos olhos. Eu sei disso agora. Na verdade, sempre soube. Só precisava me lembrar. Naquela noite, olhando pela janela do meu quarto para a cidade adormecida, pensei em como a vida frequentemente nos leva por caminhos inesperados, em como as palavras que um dia me feriram tão profundamente, você é um fardo, haviam se tornado o catalisador para a maior transformação da minha vida. E se Ricardo nunca tivesse dito aquilo? Se tivéssemos continuado nosso casamento de aparências, com ele me diminuindo sutilmente dia após dia, e eu aceitando porque acreditava que era isso que o amor exigia? Talvez nunca tivesse redescoberto minha paixão pela escrita. Talvez nunca tivesse reconectado com Luísa, com Clara, com a mulher que eu realmente era, por baixo das camadas de insegurança e medo. Talvez, paradoxalmente, aquelas palavras cruéis tenham sido o maior presente que Ricardo jamais me deu, porque me forçaram a confrontar a verdade, que eu não era, nunca fui e nunca seria um fardo. Era uma mulher completa, complexa, imperfeita e absolutamente digna de amor. O amor dos outros, sim, mas principalmente o meu próprio amor. E essa, afinal, foi a maior descoberta de todas. 5 anos depois. O sol de fim de tarde entrava pelas janelas do ateliê, banhando o espaço com uma luz dourada que sempre me inspirava. As paredes, antes brancas, agora exibiam uma coleção eclética de arte. Desde fotografias em preto e branco que tirei durante minhas viagens, até pinturas coloridas de artistas locais que descobri nos últimos anos. Eu estava sentada à minha mesa de trabalho, relendo as provas finais do meu 3º livro. As páginas ainda tinham o cheiro característico de tinta fresca, e minhas anotações à margem criavam uma espécie de diálogo com o texto impresso. Últimos ajustes, pequenas dúvidas, detalhes a aperfeiçoar. Minha carreira literária havia florescido além do que imaginava. O primeiro livro, embora publicado por uma pequena editora independente, alcançou um público surpreendentemente amplo. Histórias de mulheres de todo o país começaram a chegar por e-mail, por redes sociais, em encontros de leitores. Seu livro me deu coragem para sair de um relacionamento abusivo. Finalmente entendi que não estava sozinha. Suas palavras me ajudaram a redescobrir minha voz. O segundo livro veio 2 anos depois, uma coletânea de contos sobre mulheres em diferentes fases de transformação pessoal. E agora, este terceiro, que mesclava elementos de ficção e não ficção para explorar as complexas relações entre amor, poder e autodescoberta. O som suave de passos interrompeu minha concentração. Carlos entrou no ateliê carregando 2 xícaras de chá, como fazia todas as tardes desde que decidimos morar juntos, há 3 anos. Como está indo? Ele perguntou, colocando uma xícara ao lado do meu laptop e sentando-se na poltrona ao lado da janela, onde gostava de corrigir os trabalhos de seus alunos. Quase terminando, respondi, esticando os braços para aliviar a tensão nos ombros. Só estou tendo dificuldade com o capítulo final. Parece que falta algo. Carlos sorriu. Ele conhecia bem minhas angústias criativas, meu perfeccionismo quando se tratava da escrita. Talvez porque não seja realmente um final, sugeriu. Talvez seja apenas um momento de pausa em uma história que continua se desenrolando. Suas palavras ressoaram em mim,
Era exatamente isso. Não havia como encapsular perfeitamente toda a jornada, a minha, a de tantas mulheres, em um desfecho limpo e definitivo. A vida não funcionava assim. Não havia felizes para sempre. Havia apenas o presente contínuo, com suas alegrias, desafios e descobertas diárias. Você deveria ter sido escritor, brinquei, embora soubesse que sua paixão era realmente o ensino, o contato direto com os alunos, o prazer de ver mentes jovens se expandindo através da literatura. Por que competir? Já temos uma escritora brilhante na família. Ele respondeu com aquele sorriso que, mesmo depois de anos, ainda aquecia meu coração. Família? A palavra ainda me soava surpreendente às vezes. Não apenas Carlos e eu, mas a rede de pessoas que havíamos construído ao nosso redor. Luísa, que agora dirigia seu próprio departamento no hospital e ainda era minha melhor amiga e confidente. Clara, que se mudou para mais perto há 2 anos, quando seu filho nasceu, para que pudéssemos finalmente recuperar o tempo perdido como irmãs. O grupo de apoio para mulheres em recuperação de relacionamentos abusivos que ajudei a fundar após o sucesso do meu primeiro livro. Os colegas escritores, editores, leitores que se tornaram parte do meu círculo. Uma família escolhida, construída com cuidado e intenção, tão diferente da dinâmica isolada que vivi com Ricardo. Meu telefone vibrou com a chegada de uma mensagem. Era de Marcela. Acaba de sair a matéria. Ficou incrível. Link abaixo. Abri o link imediatamente. Era uma reportagem extensa na maior revista feminina do país sobre nossa fundação, Recomeços, que criamos juntas há 3 anos. O que começou como um pequeno grupo de apoio, agora oferecia assessoria jurídica, psicológica e financeira para mulheres saindo de relacionamentos abusivos. Marcela, com sua formação em administração, cuidava da parte gerencial, enquanto eu coordenava os grupos de apoio e workshops de escrita terapêutica. A ironia não me escapava. 2 mulheres que poderiam ter sido inimigas, unidas por um homem que tentou destruir ambas, agora trabalhavam juntas para ajudar outras a reconstruírem suas vidas. Viu isso? Perguntei, mostrando a tela para Carlos, que assentiu com orgulho. Vi no Jornal da Manhã também. Uma pequena nota sobre o prêmio que vocês receberam do Ministério da Mulher. Sorri, sentindo aquela mistura de realização e responsabilidade que sempre me acompanhava quando pensava na fundação. Era um trabalho exigente, às vezes emocionalmente esgotante, mas incrivelmente significativo. Ah, quase esqueci, Carlos disse, levantando-se para pegar algo na sua mochila. Chegou uma carta para você hoje. Entregou-me um envelope simples, sem remetente. Abri-o com curiosidade e logo reconheci a caligrafia meticulosa. Ricardo. Nos últimos 5 anos, recebi exatamente 4 cartas dele. A primeira, logo após sua condenação. A segunda, quando meu primeiro livro foi publicado. A terceira, para me informar que estava participando de um programa de reabilitação na prisão. E agora, esta. Carlos me observava atentamente. Quer que eu te deixe sozinha para ler? Balancei a cabeça. Não há segredos entre nós. O conteúdo da carta era breve. Ana, serei liberado no próximo mês, após cumprir integralmente minha pena. Sei que prometi não entrar em contato quando saísse, e respeitarei essa promessa se ainda for seu desejo. Vi na televisão sobre o trabalho que você e Marcela estão realizando. É inspirador. Talvez isso soe hipócrita vindo de mim, mas quero que saiba que os anos de reclusão me transformaram profundamente. Participei de diversos programas de reabilitação, incluindo um sobre masculinidade tóxica e violência psicológica. Foi doloroso confrontar o homem que fui. Para você, para Marcela, para tantos outros. Não espero perdão, nem um lugar na sua vida. Apenas queria que soubesse que, de alguma forma, seu livro, que li na biblioteca da prisão, e seu trabalho atual tiveram impacto também em mim.
Desejo-lhe toda a felicidade do mundo, Ana. Você sempre mereceu muito mais do que eu fui capaz de oferecer. Ricardo. Dobrei a carta lentamente, sentindo um estranho distanciamento emocional. Não havia dor, nem raiva, nem mesmo pena. Era como ler sobre um personagem de um livro distante, alguém que conheci em outra vida. Está tudo bem? Carlos perguntou, sua voz gentil. Sim, respondi honestamente. Ele será liberado no próximo mês. Carlos assentiu, sem demonstrar preocupação ou ciúme. Outro contraste gritante com o passado. Como se sente sobre isso? Refleti por um momento. Em paz, na verdade. Não tenho certeza se acredito em sua transformação completa, mas também não duvido que os anos de prisão tenham provocado alguma mudança. No fim das contas, não importa realmente. Sua jornada não é mais minha responsabilidade. E quanto à carta, vai responder? Acho que sim. Um último fechamento, talvez. Voltei minha atenção às provas do livro, mas minha mente vagava, pensando em como a vida dá voltas inesperadas. Quem poderia imaginar, naquele dia devastador em que Ricardo me chamou de fardo e saiu pela porta, que 5 anos depois eu estaria aqui? Escritora publicada, coordenadora de uma fundação respeitada, em um relacionamento saudável, cercada por pessoas que genuinamente me valorizavam. À noite, depois que Carlos adormeceu, sentei-me na pequena varanda do nosso apartamento. A cidade brilhava lá embaixo, milhares de luzes representando milhares de vidas, cada uma com sua própria história de perda e recuperação, de quedas e recomeços. Peguei meu notebook e comecei a escrever a resposta para Ricardo. Ricardo, recebi sua carta e agradeço por me informar sobre sua liberação. Espero sinceramente que os anos de reflexão e os programas de reabilitação tenham sido transformadores, não apenas para você, mas para aqueles que cruzarão seu caminho no futuro. A fundação que criamos, Marcela e eu, nasceu da necessidade que vimos de apoiar mulheres em situações semelhantes às que vivemos. Cada história que ouvimos, cada mulher que ajudamos a reconstruir sua vida, nos lembra da importância desse trabalho. Quanto a nós, acredito que não há mais nada a ser dito ou resolvido pessoalmente. O passado está encerrado. O que fica são as lições, as cicatrizes que se transformaram em força, e a certeza de que ambos seguimos caminhos muito diferentes do que imaginávamos quando nos casamos. Desejo que encontre paz e propósito nesta nova fase da sua vida. Ana. Rele a mensagem várias vezes antes de enviar. Era concisa, respeitosa, mas estabelecia limites claros. Era exatamente o que eu queria transmitir. Na manhã seguinte, acordei cedo e fui até meu ateliê antes mesmo do café da manhã. O capítulo final do livro me esperava, e agora eu sabia exatamente o que faltava. Sentei-me e comecei a digitar. Talvez a maior lição que aprendi em minha jornada foi que não há finais definitivos, apenas novos começos disfarçados de conclusões. A mulher que fui não desapareceu. Ela evoluiu, cresceu, se fortaleceu. As feridas não foram apagadas, foram transformadas em sabedoria, em compaixão, em propósito. E se você me perguntasse hoje, você se arrepende? Mudaria algo se pudesse voltar no tempo? Minha resposta seria surpreendente até para mim mesma. Não mudaria nada. Nem mesmo os momentos mais sombrios, as palavras mais cruéis, as noites de desespero. Porque foi precisamente através dessas provações que encontrei minha verdadeira essência. Foi necessário que alguém me chamasse de fardo para que eu descobrisse minha própria força. Foi preciso perder tudo para valorizar o que realmente importa. Foi essencial cair tão fundo para aprender a voar tão alto. Essa é a magia paradoxal da vida. Às vezes, nossa maior dor se torna nossa maior libertação. Nossa maior perda se transforma em nosso maior presente. Nosso aparente fim revela-se apenas o começo de algo muito mais extraordinário do que jamais poderíamos ter imaginado. As palavras fluíam agora, sem esforço,
como se tivessem estado esperando o momento certo para serem liberadas. Olhei pela janela e vi o sol nascendo, tingindo o céu de tons rosados e dourados. Um novo dia. Um novo capítulo. Uma história que continuava a se desenrolar, página após página, descoberta após descoberta. E eu, que um dia acreditei ser um fardo para aqueles ao meu redor, agora sabia com certeza absoluta. Sou um presente. Para mim mesma, para aqueles que amo, para as mulheres que ajudo a se erguerem. Um presente imperfeito, em constante evolução, mas autêntico e valioso em minha singularidade. Este é o poder da ressignificação, da reconstrução, do renascimento. Esta é a alquimia que transforma dor em propósito, rejeição em alto amor, fins em novos começos. Esta é a minha história. E ela está longe de terminar. 3 semanas depois, meu livro foi lançado. A editora organizou um evento maior desta vez, em uma livraria ampla no Centro Cultural da cidade. O espaço estava lotado, rostos familiares e desconhecidos, unidos pelo interesse nas histórias que eu tinha para contar. Entre a multidão, notei uma presença que me surpreendeu. No fundo da sala, discreto e visivelmente desconfortável, estava Ricardo. Mais magro, com os cabelos levemente grisalhos nas têmporas, observando tudo com uma expressão que não consegui decifrar completamente. Nossos olhares se cruzaram brevemente. Ele fez um gesto quase imperceptível com a cabeça. Um reconhecimento, talvez um pedido silencioso de permissão para estar ali. Respondi com um pequeno aceno, nem acolhedor nem hostil. Simplesmente um reconhecimento de sua presença, de nossa história compartilhada e do fato de que ambos havíamos seguido em frente. Quando chegou minha vez de falar, dirigi-me ao microfone com a confiança tranquila que havia conquistado ao longo dos anos. Olhei para a plateia, para Carlos na primeira fila, para Luísa e Clara logo atrás dele, para as mulheres da fundação espalhadas pelo salão, para os leitores que já me acompanhavam desde o primeiro livro, e sim, até mesmo para Ricardo no fundo da sala. Sorri, sentindo uma gratidão profunda por cada parte da minha jornada, mesmo as mais dolorosas. Especialmente as mais dolorosas. Há 7 anos, comecei. Alguém me disse que eu era um fardo. As mesmas palavras com que havia começado minha fala no lançamento do primeiro livro. Mas desta vez, não havia dor nessa lembrança. Apenas uma consciência serena de quanto caminho havia percorrido desde então. E hoje, quero agradecer por essas palavras. Um murmúrio surpreso percorreu a plateia. Agradecer não porque foram verdadeiras, nunca foram, mas porque me obrigaram a confrontar as mentiras que havia aceitado sobre mim mesma. Porque me empurraram para um caminho de autodescoberta que, de outra forma, talvez nunca tivesse percorrido. Fiz uma pausa, deixando que minhas palavras fossem absorvidas. Este livro é dedicado a todas as pessoas que já foram feitas se sentir como um fardo, que já foram diminuídas, silenciadas, descartadas. E minha mensagem para vocês é simples. Sua dor pode se tornar seu poder. Sua queda pode se tornar seu voo. Seu fim pode se tornar seu começo. A sessão de autógrafos durou horas. Cada pessoa que se aproximava tinha uma história para compartilhar, um momento de conexão, uma palavra de gratidão. Quando o último livro foi assinado, a livraria estava quase vazia. Ricardo havia partido há muito tempo, sem se aproximar, respeitando o espaço que eu havia silenciosamente estabelecido entre nós. Carlos e eu caminhamos de mãos dadas até nosso restaurante favorito para um jantar tardio de comemoração. A noite estava agradavelmente morna, as ruas do centro histórico iluminadas por antigas luminárias que davam um ar romântico à cidade. "No que está pensando?" ele perguntou, notando meu silêncio contemplativo. "Em como é estranho o caminho que a vida toma", respondi. "Em como as coisas que mais tememos podem se tornar nossas maiores libertações." Carlos apertou minha mão gentilmente. "Você é incrível, sabia?" Sorri,
sentindo uma onda de amor e gratidão me envolver. Não apenas por ele, mas por mim mesma, pela mulher que tive coragem de me tornar. Nós somos, corrigi suavemente, todos nós, sobreviventes, contadores de histórias, seres em constante evolução. Naquela noite, sob o céu estrelado da cidade que havia testemunhado minha queda e minha ascensão, fiz uma promessa silenciosa. Continuaria contando histórias. As minhas, as de outras mulheres, as histórias de quedas e voos, de fins e recomeços. Porque é assim que transformamos dor em propósito, feridas em sabedoria, rejeição em força. É assim que provamos, dia após dia, que nunca fomos um fardo. Fomos e sempre seremos um presente. Complexo, imperfeito e absolutamente insubstituível em nossa singularidade.